Boa noite, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Mais uma segundona aí abençoada, né? Pra gente ter uma semana de vitória, né? É o que eu desejo para você. E obrigado por esse tempo que você dispõe pra gente estar batendo um papo aqui. Vim um pouco caracterizado aqui pela roupa amarela, né? Nós estamos aí dentro de um mês, e é um mês de prevenção, um mês de cuidado a mais pela própria vida, e nós queremos bater um papo bem tranquilo sobre essas questões que nós vamos conversar aqui. Certa feita alguém me perguntou sobre suicídio e salvação, né? Olha que beco, né? Sem saída, vamos dizer assim, difícil, né? Mas eu não quero tratar sobre salvação, eu quero tratar sobre a importância da vida. E nós estamos num mês que nós vamos avaliar muito essa questão, está dando muitas palestras em muitos lugares e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema muito vasto, mas ele, por ter essa vastidão muito grande, não é algo que se possa a gente em 15 minutos, 10 minutos falar e abordar tudo. Mas o que nós temos para falar é que a nossa vida ela é mais importante do que tudo, tá bom? E eu quero aqui manter num texto em que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que diz assim, versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere abertas, puxou da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. E o tema de hoje é, não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Aqui às vezes na condição de amigo, na condição de pastor, na condição de capelão, na condição de amizade que a gente tem, né? Eu quero te dizer algo muito importante. Não importa a condição que a gente vá falar. Importante é como você vai receber. Talvez essa mensagem, essa reflexão, ela não tenha muito, ela não encaixe muito na sua vida, tá? Em relação às suas vontades, porque aqui a gente entra para um campo um pouco mais grave, que é o campo em que a pessoa às vezes tem a vontade de fazer o próprio mal contra si próprio. Mas mesmo assim, como a gente não sabe aonde isso vai atingir, porque é rede social, é internet, mas eu quero pedir a Deus que essa semente dessa reflexão possa cair no seu coração ou no coração de alguém que você possa indicar e trazer essa reflexão e ela possa trazer vida, edificação, saber que tem alguém superior a todos nós, que nos ama, e é isso que eu quero tratar com você nessa noite. O texto aqui está em Atos capítulo 16, nos relata o seguinte, que Paulo e Silas estavam numa cidade, lá em Filipos, e ali, por causa da obra, da evangelização, da missão, ele abordado sempre por uma moça, ele expulsou ali o espírito maligno daquela mulher, e aquela mulher dava muito lucro para aquele pessoal. E no versículo 19 diz o seguinte, eu quero ler para que você possa entender melhor, tá? Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, arrancando Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando os pretores, são os juízes, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber.
nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os juízes, rasgando-lhes as vestes, olha que situação, hein? Mandaram açoitá-lo com varas, Paulo e Silas. Aí, então ele diz aqui o versículo 23, depois de lhe terem dados muitos açoites, lançaram no cárcere e ordenou ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ou seja, o carcereiro, ele estava agora sob uma tutela dos juízes, debaixo ali de uma ordenança que não podia aqueles homens ter alguém fugitivo daquela situação. Então era um camarada que tinha que guardar ali, está com muita segurança. Então o que o carcereiro fez? Versículo 24. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, ou seja, foi lá para o calabouço mesmo, e prendeu os pés no tronco. A Bíblia diz no versículo 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se-lhes as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, não é para menos, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, olha que coisa, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, já um lugar de honra, né? Quem estava no cárcere agora foi para a casa do carcereiro. E aqui no versículo 34 diz assim: ele lhes pôs a mesa, e com todos os seus, quer dizer, a família inteira, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa linda, né? Que coisa, hein? O que Deus preparou para Paulo, hein? Levou açoite até não querer mais. Eu não quero falar disso, quero falar sobre o carcereiro. Sabe que tem momentos na vida que parece que há um beco sem saída, sabe? Uma decepção, um trauma, uma perda, sabe? Um rompimento de um relacionamento, sabe? Uma desilusão, enfim, sabe? A gente presencia. Eu tive a oportunidade, assim, de ver casos tão triste, né? De pai, de família, que às vezes tira a sua própria vida, às vezes é um jovem, às vezes é uma esposa, sabe? Um desespero na hora, a pessoa não, acha que a morte é a única saída. E eu quero aqui manifestar, aqui trazer essa palavra para te dizer algo, que a morte, ela não, sabe, não é a saída. Fazer mal à própria pessoa não é a saída. Eu vejo isso em vários ângulos das profissões, sabe? Pode ser médica, pode ser a profissão policial, pode ser em vários lugares, de várias formas. A gente não vai dimensionar aqui profissões tais, mas a questão é muito vasta, porque ela atinge o interior da pessoa. A alma entra num vazio, sabe? A circunstância, o problema passa a ser às vezes tão grande que a pessoa se torna pequena e a vida
fica assim sem um objetivo. E eu quero com isso te dizer uma coisa. Paulo, ele traz aqui uma palavra maravilhosa, muito, muito poderosa. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 até o 39, diz assim, ó, Paulo escreve aos Romanos e ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Em que condição essa palavra vai encontrar você agora? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ai, que palavra tremenda, meu amigo, minha irmã, minha querida. Olha que palavra maravilhosa. Ou seja, aqui ele abrange todas as nossas circunstâncias. O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Sabe, não é uma desilusão, não é a prática, mas eu pratiquei um pecado, eu pratiquei tal coisa, eu fiz tal coisa, eu vou me suicidar. O carcereiro aqui, ele se viu numa situação que ele falou assim, minha família vai morrer todo mundo, porque o juiz mandou que eu guardasse esse pessoal e eu coloquei na parte mais interior do cárcere, na parte lá embaixo. Eu imaginava que eles estivessem seguros, mas de madrugada deu um terremoto, e esse terremoto abalou os alicerces, está todo mundo indo embora, e as autoridades romanas vão matar eu e minha família, então é melhor eu já me suicidar. E aí, Paulo aqui fala também a esse carcereiro, para não fazer tal coisa. Por quê? Porque o amor de Deus está acima das nossas vidas, sabe? E o amor de Deus está acima de tudo, então todas as coisas diminuem. Os problemas, as necessidades, as situações, sabe? As nossas vontades. Então a mensagem de hoje é essa: não te faças mal. E eu quero fechar essa reflexão com você, lendo aqui em primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: pois se o nosso coração nos acusa ou nos condena, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ora, se o nosso coração nos condena, que eu acho que é uma das coisas que mais ele faz, é nos condenar quando a gente erra, né? Mas ele diz que se ele nos condenar, mesmo assim, o amor de Deus é maior que o nosso coração e ele conhece todas as coisas. Então, quero fechar com 1 João 3,20. Se o teu coração te condena, se o teu coração te acuse, não dê valor a essa palavra, a essa acusação do próprio interior. Faz como Jesus, quando o tentador chegou nele e usou o próprio texto da Bíblia, levou ele lá no pináculo do templo, está lá em Mateus 4, e diz assim, ó, se você é filho de Deus, se joga daqui, lá embaixo, porque está escrito que aos teus anjos
dará ordem a teu respeito, nenhum mal te sucederá, nenhuma pedra vai ferir você. E Jesus disse, olha, para trás de mim, Satanás, arreda, porque só a Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi isso que ele falou. Então, fique com essa palavra, tá bom? Então, do meu coração para o seu coração, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. E faça como esse carcereiro, tá bom? Faça como esse carcereiro. Ouviu a palavra de Deus, se converteu ele e a família e foi só alegria. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória para você, para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus.